Lucas sempre foi um homem que encontrava conforto na frieza dos fatos e na imutabilidade da lógica. Para ele, o mundo funcionava como um mecanismo previsível, onde o acaso era apenas uma palavra usada para descrever estatísticas que a humanidade ainda não compreendia. Sua rotina era um monumento à monotonia. O café amargo às 7, relatórios financeiros às 9 e o silêncio de seu apartamento ao fim do dia. Ele não acreditava em destino, muito menos em profecias digitais. Por isso, quando o aplicativo Cronos começou a dominar as redes sociais, ele apenas revirou os olhos com desdém. A promessa era audaciosa. Algoritmos de Big Data cruzados com um mapeamento genético para prever a data exata da morte de qualquer usuário através de uma análise técnica. Certa noite, movido por um cinismo entediado, Lucas decidiu baixar o aplicativo. A interface era minimalista, um fundo preto profundo com letras vermelhas que pareciam vibrar na tela. Após fornecer alguns dados básicos, o cronômetro começou a girar. Ele esperava uma mensagem de erro, mas o visor estabilizou em uma data distante. 89 anos. Lucas soltou uma risada seca e jogou o telefone sobre o sofá. Era exatamente o que ele pensava. Um brinquedo inofensivo projetado para dar às pessoas uma falsa sensação de segurança. Ele se sentiu revigorado, livre para focar em sua rotina, rindo da credulidade alheia que tornara o sistema um fenômeno. A paz, entretanto, durou apenas até o jantar. Durante o momento da refeição, o celular emitiu um som agudo, uma vibração longa que cortou o silêncio. Na tela, uma notificação vermelha pulsava com urgência. Não era a sua contagem, mas um alerta de proximidade. Seu vizinho de cima! Parada cardíaca em 3 minutos! Lucas franziu a testa, sentindo uma pontada de irritação. O aplicativo estava tentando ser dramático. Ele conhecia o vizinho, um senhor idoso que costumava regar as plantas no corredor. 3 minutos se passaram enquanto ele olhava fixamente para o teto. De repente, um baque surdo e pesado ecoou lá em cima, seguido pelo silêncio absoluto. O coração de Lucas acelerou violentamente. Ele subiu as escadas correndo, a lógica lutando contra um medo primitivo. Ao chegar à porta do vizinho, encontrou-a entreaberta. Lá estava ele, caído ao lado da poltrona, os olhos vidrados em uma surpresa eterna. O relógio de pulso do homem marcava exatamente o momento previsto pelo Cronos. Naquele instante, o ceticismo de Lucas desmoronou. O aplicativo não era um jogo. Era uma janela aterrorizante para o inevitável. Uma ferramenta que parecia ler as linhas do tempo com precisão divina. O medo, antes uma sombra distante, tornou-se seu único companheiro constante. Antes de continuarmos essa história sombria, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A paranoia começou a se infiltrar em cada pensamento seu. Pouco tempo depois, enquanto caminhava pela rua movimentada, o celular vibrou novamente. Outro alerta de morte iminente surgiu. Estranho a 20 metros, atropelamento em 10 minutos. Lucas olhou ao redor, desesperado. Ele viu um homem jovem, distraído com fones de ouvido, prestes a atravessar a avenida. Determinado a desafiar o futuro, Lucas correu em sua direção. Ele gritou e acenou freneticamente. O jovem, assustado pela abordagem brusca, recuou subitamente e perdeu o equilíbrio. No exato momento em que ele tropeçou para trás, um caminhão que não conseguiu frear a tempo o atingiu. Lucas ficou paralisado. Sua tentativa de salvar o homem foi o gatilho que causou o acidente. O Cronos não errava. Ele apenas antecipava o que as ações humanas concretizariam. O suor frio escorria pelo rosto de Lucas enquanto ele voltava para casa. Ele sentia o peso de um segredo mortal. Ao entrar em seu apartamento, o brilho do celular o chamou mais uma vez no escuro. A notificação que surgiu na tela fez seu mundo girar e seus joelhos cederem. As palavras eram brutais. Sua esposa, Elisa. Assassinato em 2 horas. Assassino identificado, Lucas. O ar parecia ter sido sugado do ambiente. Lucas olhou para as próprias mãos. As mesmas que usava para abraçar a mulher que amava, e sentiu um pavor paralisante.
Ele tinha 2 horas para impedir que o destino o transformasse em um carrasco. Lucas encarava o visor do celular com os olhos injetados, sentindo o peso esmagador de cada segundo que passava. O número 020000 pulsando em vermelho sangue não era apenas um cronômetro. Era um veredito que desafiava sua alma e sua sanidade. Como ele, o homem que dedicara a vida inteira à proteção de Elisa, poderia se tornar seu algoz em tão pouco tempo. O pânico foi substituído por um impulso frenético de fuga absoluta. Ele precisava se distanciar, colocar quilômetros de asfalto e concreto entre seu corpo e a mulher que amava. Se ele não estivesse lá, a lógica dizia que o crime não poderia acontecer. A razão, distorcida pelo medo, sussurrava que ele era o erro na equação do Cronos e que poderia corrigir o sistema através da sua completa ausência. Enquanto dirigia pelas ruas escuras da cidade, o celular no console não parava de vibrar, emitindo alertas que perfuravam o silêncio tenso do carro. O aplicativo entrara em um estado de hiperatividade frenética, bombardeando-o com notificações incessantes de mortes de desconhecidos que cruzavam seu caminho. Idosa no ponto de ônibus. Queda fatal em 45 segundos. Ciclista na próxima esquina. Colisão em 2 minutos. Lucas tentava ignorar, mas o condicionamento psicológico o forçava a olhar para a tela repetidamente. Cada previsão era confirmada pouco depois pelo som de uma sirene ou por um grito abafado no horizonte, moldando sua percepção da realidade. O Cronos estava treinando seus olhos para ver a morte em cada esquina, dessensibilizando sua empatia até que a violência parecesse uma estatística inevitável. Em um momento de lucidez desesperada, Lucas estacionou em frente a um café com internet e abriu fóruns que mencionavam o aplicativo. Lá, encontrou uma comunidade de sombras, os Zeladores do Destino. As postagens eram preenchidas por relatos de homens e mulheres que, outrora comuns, haviam se tornado prisioneiros de uma lógica algorítmica implacável. Um desenvolvedor anônimo, que assinava como o arquiteto do sistema, explicava em um tópico a verdade cruel. O Cronos não possuía clarividência real. Ele era um experimento de engenharia social avançada e manipulação psicológica. Ao prever uma morte, o sistema criava a ansiedade e as circunstâncias para que o próprio usuário a executasse. O aplicativo não lia o futuro. Ele o escrevia através do medo humano. A revelação apenas aumentou seu pavor. Lucas percebeu que cada escolha para evitar o destino estava, ironicamente, pavimentando o caminho para o encontro fatal. Cada passo dele em direção à segurança parecia um desvio planejado por uma força invisível que zombava de seu livre-arbítrio. Ao tentar voltar para casa para se trancar, ele encontrou Elisa no corredor do prédio. Ela estava abalada, segurando o próprio celular contra o peito com força. A atmosfera no apartamento tornou-se pesada, carregada de uma eletricidade estática sufocante. Elisa notou o suor frio na testa de Lucas e o tremor incontrolável em suas mãos. Ela tentou se aproximar para confortá-lo, mas ele recuara bruscamente, o medo de si mesmo transbordando em seus olhos. "Fique longe, Elisa. Você não entende o que está acontecendo aqui!" Ele gritou, a voz falhando em um tom de agonia. A confusão dela transformou-se em uma desconfiança defensiva imediata. Ela nunca vira Lucas naquele estado de desintegração mental. Para Elisa, o comportamento errático dele era a prova de que algo sombrio tomara conta de seu marido. A tensão escalou para uma briga violenta, onde palavras de carinho foram substituídas por gritos de desespero. No auge do confronto, movido por um instinto de autodefesa e pela paranoia de que o aplicativo forçaria um acidente fatal, Lucas se viu na cozinha. Seus dedos se fecharam ao redor do cabo de uma faca. Ele nem percebeu o momento em que a pegara da bancada. O cronômetro no celular de Lucas marcava agora apenas 15 minutos. O brilho da lâmina refletia a luz da cozinha, e a própria respiração de Lucas parecia um trovão rítmico em seus ouvidos. Ele olhou para a faca e depois para Elisa, que recuara até a parede, com os olhos transbordando um terror puro. Naquele instante, o som agudo de uma notificação ecoou, mas não veio do bolso de Lucas.
O celular de Elisa, sobre a mesa, brilhou com uma luz azulada e fria. Com as mãos trêmulas, ela estendeu o braço e leu a mensagem. A notificação no celular dela era um espelho sombrio da dele. Lucas, morte por legítima defesa em exatamente 10 minutos. Agora, ambos eram prisioneiros de profecias opostas, armados com a certeza de que o outro era o monstro que o destino ordenara destruir. O silêncio na cozinha era tão denso que Lucas conseguia ouvir a pulsação frenética em suas próprias têmporas. Um tamborilar rítmico que parecia contar os segundos finais de sua existência. A faca de cozinha em sua mão direita pesava como se fosse feita de chumbo, um objeto frio e utilitário que o algoritmo agora definia como uma arma de execução. Do outro lado do balcão, Elisa tremia de forma incontrolável, os olhos fixos no visor do próprio celular que brilhava com uma luz azulada e doentia. O Cronos havia lançado o seu veredito final. Ela deveria matá-lo em legítima defesa. O ambiente, que um dia fora o refúgio de jantares tranquilos e planos para o futuro, transformara-se em uma arena de sacrifício banhada pelo brilho fantasmagórico das notificações. Lucas tentou dar um passo à frente, com os lábios secos tentando formular uma explicação lógica, mas o movimento apenas fez com que Elisa recuasse bruscamente, as costas batendo contra a parede fria. No rosto dela, ele não viu o amor de uma década, mas o pânico nítido de uma presa acuada. Lucas percebeu com horror que o aplicativo não estava apenas prevendo o futuro, ele estava filtrando a percepção deles. Cada palavra sua, cada tentativa de consolo, estava sendo processada pela mente de Elisa como uma ameaça iminente, exatamente como o sistema havia programado. A paranoia, semeada por horas de notificações precisas, florescia agora como uma barreira intransponível entre os dois. Ele viu o dedo de Elisa tatear a bancada em busca de qualquer coisa que pudesse servir como defesa, repetindo os gestos que o código invisível já havia mapeado com perfeição matemática. Foi nesse momento de desespero absoluto que uma clareza gelada atingiu o âmago de Lucas. Ele compreendeu que o Cronos não possuía uma clarividência divina, mas sim um conhecimento profundo da fragilidade humana. O algoritmo alimentava-se do instinto de sobrevivência e da obediência cega ao medo. Se ele continuasse tentando lutar contra a previsão dentro das regras do próprio jogo, o resultado seria inevitavelmente o sangue. Para vencer uma máquina que baseava suas probabilidades na preservação do eu, era necessário agir de forma totalmente irracional e altruísta. Lucas olhou para Elisa, as lágrimas nublando sua visão e suavizando as arestas do pesadelo, e viu nela o mesmo sofrimento que o dilacerava. Ele percebeu que, para quebrar o ciclo vicioso, alguém teria que ser o primeiro a abandonar a armadura e aceitar a vulnerabilidade total, mesmo que isso custasse a vida. Em um movimento lento, deliberado e quase cerimonial, Lucas soltou a faca. O som do metal atingindo o piso cerâmico ecoou como um trovão, quebrando por um instante o feitiço do medo. Ele caminhou com passos pesados até o triturador de lixo e, sem desviar o olhar dos olhos marejados de sua esposa, jogou o próprio celular dentro da abertura escura de metal. O barulho das engrenagens, esmagando o vidro, o plástico e o silício, foi o grito de liberdade que ele precisava emitir. Lucas então virou as costas para ela, expondo sua nuca e suas costas, oferecendo sua vida desarmada como a prova final de que o amor era a única variável que o aplicativo jamais conseguiria computar com precisão. Ele sussurrou que preferia morrer ali, naquele chão, do que viver em um mundo onde ele se tornasse o monstro que a tela descrevia. O cronômetro no celular de Elisa, ainda brilhando solitário sobre o granito, marcava os últimos 10 segundos. O tempo parecia se dilatar, cada milissegundo arrastando-se como se o universo estivesse prendendo a respiração. 9, 8, 7. Lucas fechou os olhos com força, esperando o impacto ou a dor que o destino jurara que viria. Ele sentia o calor das luzes da cozinha e o cheiro do jantar interrompido, detalhes mundanos que agora pareciam sagrados. 6, 5, 4. Ele ouviu a respiração de Elisa vacilar. 3, 2, 1, 0.
O silêncio que se seguiu foi o mais absoluto que ele já experimentara na vida. Nada aconteceu. O destino, que parecia tão implacável e matemático, fora derrotado pela simples recusa em obedecer ao medo. O choro de Elisa rompeu a tensão, um som carregado de alívio e uma exaustão que parecia vir de séculos de angústia. Ela caiu de joelhos, e Lucas a envolveu em um abraço desesperado, onde as batidas de seus corações se fundiram em um único ritmo de sobrevivência. Eles perceberam que o aplicativo se alimentava da certeza. Ao escolherem a incerteza da confiança mútua, eles haviam retomado o leme de suas existências. A tecnologia tentara transformá-los em estatísticas trágicas, mas a humanidade neles provara ser um erro de sistema que o código não podia processar. No entanto, a paz durou apenas o tempo de um suspiro. Sem um celular físico, a notificação final encontrou outro caminho para se manifestar. No escritório ao lado, o computador de Lucas emitiu o som característico de um novo e-mail recebido. Eles se levantaram, ainda trêmulos e abraçados, e caminharam até a tela que brilhava no escuro. A mensagem era curta, fria e definitiva. Usuário Lucas deletado do sistema por erro de execução. Nova data de morte, agora. Antes que pudessem trocar um olhar de dúvida, o som estridente de um freio brusco e o impacto violento de metal contra metal ecoaram vindos da rua, logo abaixo da janela da cozinha. Lucas olhou para o vidro, vendo as luzes de emergência começarem a refletir nas paredes, e a última centelha de segurança desapareceu. O destino não fora evitado. Fora apenas recalibrado para uma execução que não exigia o consentimento de ninguém.